Então, a partir de hoje, nós vamos iniciar esse novo tema com esse propósito: trazer ao nosso coração princípios da palavra de Deus para uma vida saudável. E esse é o nosso primeiro tema. Hoje à noite nós vamos dar uma rápida introdução, vamos pensar um pouquinho sobre vida saudável, em busca de uma espiritualidade madura. Nós vamos aprender que a Bíblia fala que você e eu somos um ser completo. Nós não somos só corpo, nem só alma, nem só espírito. Você e eu temos corpo, alma e espírito. E uma vida saudável significa dizer que a vida emocional, física e espiritual estão em ordem. Vida saudável não é vida sem problemas. Nós já vamos imediatamente quebrar essa ideia quase mística de que uma vida saudável é uma vida sem problemas. Enquanto estivermos nesse mundo, não há vida sem problemas. Sim ou não, irmãos? Não há. Enquanto estamos nesse mundo, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades e problemas. Não há vida saudável sem problema, mas é possível, apesar dos problemas e enfrentando os problemas, termos uma vida saudável. Nosso texto para hoje à noite é 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o verso 23. Abra lá a sua Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. Primeira Tessalonicenses 5, 23. A Bíblia diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria que você lesse comigo, está na projeção aí, vamos tentar ler a uma só voz, vamos lá? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o projeto de Deus é que você e eu tenhamos uma vida saudável, tendo no nosso corpo, alma e espírito plenos até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você antes da gente seguir daqui adiante. Pai, no nome de Jesus, estamos reunidos aqui nesta noite em nome do Senhor Jesus. E a tua presença é real entre nós, porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor estará conosco, e eu sei que o Senhor está neste lugar. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração, fala a nossa mente, a nossa capacidade de absorção seja plena nesta noite diante desta palavra do Senhor, que realmente todos nós busquemos viver e ter uma vida saudável, que o nosso corpo, alma e espírito sejam plenos diante da tua presença, que tudo em nós sirva para o teu louvor, para a tua glória. Pai, fala conosco, que o Espírito do Senhor traga revelação ao coração e à vida de cada um de nós. Eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era seminarista, me lembro que numa aula de teologia tivemos uma discussão que começou naquela aula e terminou só na semana seguinte. E o tema era o seguinte: o homem é feito de alma e corpo, ou alma, corpo e espírito.
Na teologia a gente chama isso de dicotomia e tricotomia. A dicotomia diz que o homem é feito de corpo e alma, então englobando alma e espírito no mesmo pacote. A tricotomia ensina ou mostra que o homem é feito de corpo, alma e espírito, dividindo então alma e espírito em duas seções em mais duas partes. Então formando assim um trio, homem formado de três partes. Partindo desse texto, a discussão teológica não nos interessa nesse momento, se nós somos dicotomistas ou tricotomistas, até porque é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, mas partindo do texto de 1 Tessalonicenses, nós vamos tratar o homem, a partir de hoje, como um ser que é composto por três partes distintas: corpo, espírito e alma. Qual é a primeira parte? Depois? E depois? Alma. O corpo é o quê? A matéria. É aquilo que você se relaciona com o mundo à sua volta. A Bíblia diz que Deus nos formou do pó da terra. E tendo nos formado do pó da terra, Deus soprou em nós o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. E a gente aprende lendo a Bíblia que esse nosso corpo também foi dado por Deus para glorificarmos o seu nome. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Romanos e também aos Coríntios, que o nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Então o seu corpo não é algo que Deus despreza. Então também vamos destruir a ideia do que interessa para Deus é o meu espírito. Você já ouviu isso? Deus se interessa com o meu espírito. Não, Deus se interessa com o seu espírito, é verdade, mas Deus também se interessa pelo seu corpo. O corpo que nós temos é único. Cada ser humano tem uma forma. Deus deu a você uma forma. Uns são mais baixos, outros mais altos, outros são mais cheinhos, outros mais magrinhos, né? Outros têm um pé assim, outros têm um pé assado. Um tem mais cabelo, outro tem menos cabelo, né? E assim a gente vai. Ao longo do tempo, a vida vai nos mostrando que somos seres únicos. E o seu corpo foi dado por Deus. Então aprenda uma verdade, querido. Muitos de nós sofremos porque nós não nos aceitamos como somos. Muitos de nós enfrentamos problemas sérios ao longo da nossa jornada pelo simples fato de, ao olharmos no espelho, nós não nos aceitamos. Temos dificuldade para olhar para nós mesmos e dizer: eu sou alguém que Deus fez. Eu sou alguém que Deus fez. Quando eu era garotinho, eu não sei se aconteceu isso com você na escola, mas comigo muitas vezes. Os meus colegas riam muito de mim. Patinho, vem cá, filho, por favor. Vou mostrar aqui o que eles faziam comigo, irmãos, na escola. Vamos olhar para aquela câmera ali, filho, para ficar bem. Não, pode vir aqui, tá? No ponto. Então, eu era um menino muito magrinho, diferente, né, do Patinho. Mas ele não era. Você era gordinho, filho, na escola? Magrinho. Você era magrinho também? É verdade? É mesmo? Olha que pena. Depois que casou, engordou, né? Ei, Betinho, regime desse menino, filho. E muitas vezes na escola, os meninos na escola sempre apelidam os outros, né? E eu também tinha vários apelidos. E eles me chamavam de Pisquila. Até hoje eu nunca descobri o que significa isso, nem eles também sabiam, mas era uma invenção, enfim. Mas eu tinha uma pequena saliência, que não é a barriga do Patinho. O dele é bem pequenininho, mas a minha orelha era enorme, e era meio para fora. Aí eles passavam e ficavam assim em mim, toda hora: é Pisquila, é Pisquila. Mas aquilo irritava, irmãos, né? Era chato, é Pisquila. E eu cresci e pensei: um dia eu vou pregar minha orelha para trás, quero ver eles reclamar de mim. Obrigado, filho. Às vezes a gente sofre na vida ou ao longo da vida pelo simples fato de você olhar no espelho e dizer: eu não gosto do que eu estou vendo. Por isso, ao longo dessas semanas, Deus nos dará graça para entendermos que o corpo que você tem foi Deus que deu a você para a glória do seu nome, para que você viva uma vida saudável. Amém, querido?
Então você pode e deve cuidar do seu corpo. A gente não deve se dar à vaidade, mas também não podemos ser pessoas desleixadas com o nosso corpo. Devemos cuidar de nós mesmos. A gente pode olhar para a palavra de Deus e ver como a Bíblia nos ensina que o nosso corpo foi dado por Deus para fazermos essa interação com outras pessoas e com o mundo físico. Por isso, cuide do seu corpo. A segunda componente do ser humano é o seu espírito. O espírito é a essência, é o sopro de Deus em nós, é a essência de Deus em nós. O espírito humano foi aquilo que Deus soprou em nós, na nossa criação, e fez de mim e de você um ser vivente. Agora preste atenção, o espírito é que clama pela presença de Deus. O espírito anseia pela presença de Deus. Há muitos anos atrás, uma pesquisa detectou que não se encontrou ainda na história da humanidade um povo, uma nação, uma raça, uma tribo, por mais distante ou desligado do resto do mundo, que não houvesse uma manifestação religiosa. As tribos mais distantes, todo lugar, existe uma manifestação religiosa. Sabe por quê? Porque o ser humano, o seu espírito, tem ansiedade por relacionar-se com o seu Criador. Então, se relacionam bem com Deus ou não, aí está o problema. Mas que todo ser humano tem uma necessidade de relacionar-se com Deus. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito, na nossa vida, nosso corpo, nossa alma. Mas o que marca o selo da presença de Deus em nós é o selo do Espírito no nosso espírito. Por isso a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o seu espírito anseia por Deus. E o terceiro componente é a alma. A alma é a sede da personalidade, que inclui a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, raciocinar, guardar informações, a nossa vontade, aquilo que eu desejo, que eu anseio, e as minhas emoções: amor, raiva, ira, alegria. As minhas emoções, a minha vontade e a minha mente estão na minha alma. Nosso propósito aqui nessas semanas, querido, é desafiar o nosso coração a termos uma vida saudável. O que é, então, ter uma vida saudável? Essa é a grande questão. O que é ter uma vida saudável? Eu gostaria de ouvir duas pessoas desse lado de cá e duas pessoas aqui. O que é ter uma vida saudável? Vamos começar por aqui. Duas pessoas. Na sua opinião, o que é ter uma vida saudável? Vamos lá. Muito bem. Estar em silêncio também é ter uma vida saudável, né? Mas agora vamos falar. Viver em paz. Mais alguém aqui desse lado? Viver em paz é ter uma vida saudável. O que mais? Uma vida saudável. Cuidar do corpo. Mais um aqui. Boa alimentação. É isso aí, Cebola. Boa alimentação. Cuidar do corpo. Cuidar do corpo, da alma e do espírito. Uma vida saudável implica em equilíbrio. Repita comigo, equilíbrio. Uma vida saudável implica em quê? Equilíbrio entre as necessidades do corpo, da alma e do espírito. O equilíbrio é a receita para termos uma vida saudável. É por isso que Salomão, em Eclesiastes, vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Agora preste atenção.
Do sol ou do céu, Lindomar? Do céu ou do sol? Enfim, ou do sol ou do céu. Tá bom. Há tempo para todas as coisas. E entre as coisas que ele diz que é um tempo determinado, ele vai dizer o seguinte: há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Por quê, irmãos? Não é muito melhor a gente ficar abraçadinho o tempo todo? Não, porque aí não tem equilíbrio. Entende? Não tem equilíbrio. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Por que a gente não pode só plantar? Porque se você só plantar, você nunca vai comer, porque para comer tem que arrancar o que plantou. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Esse é um drama para nós. Lidamos com o tema morte. Ao longo dessa semana nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente lida com os nossos dramas? Alguns de nós temos um arrepio quando pensamos em morte, mas morte é o ciclo natural da vida. A pessoa nasce, cresce, envelhece e morre. Tem que ser assim. É o processo natural. E Salomão vai dizer, é parte do equilíbrio da vida. Outro dia eu estava assistindo um programa de televisão, eles estavam provando que a Terra está no lugar exato na nossa galáxia para que pudesse ter vida aqui na Terra. Mas 1 quilômetro para lá ou 1 quilômetro para cá, o que na galáxia é uma mixaria de nada, não haveria vida na Terra. Impressionante. Isso é equilíbrio. Equilíbrio. O que Deus vai nos ensinar ao longo desse tempo é que o equilíbrio é o segredo para uma vida saudável. Agora repita comigo a frase que está a seguir. Vamos juntos? O desequilíbrio tem gerado muitas doenças emocionais, físicas e espirituais. A gente sofre porque deixamos a nossa vida desequilibrada. A gente come sem parar. Aí começa a passar mal, vai ao médico, o que o médico faz? Vamos dar um regiminho para você fazer. Está desequilibrada a sua alimentação. Ou então você não come nada e vai definhando, vai ao médico e diz, você tem que se alimentar melhor, está precisando comer. Equilíbrio. Por isso, o desequilíbrio tem gerado muitas das nossas doenças emocionais, físicas e espirituais. Não se esqueça, essas três coisas funcionam como um conjunto em nós. Muitas vezes, algumas dessas doenças não têm origem naquilo que parece ter origem. Muitas vezes, a depressão é resultado de uma fadiga física, às vezes de uma luta emocional, às vezes de uma batalha espiritual, às vezes ela só é espiritual, que deságua no emocional e que deságua no corpo físico. Na psicologia, eles chamam isso de doenças psicossomáticas. Ou a gente vai chamar de pneumossomáticas também, ou com base nas nossas deficiências espirituais. Depressão, medo, fobias, amargura, ressentimento, obsessão, compulsão, rejeição, manipulação, narcisismo, sexualidade distorcida, ansiedade, autocomiseração, ilusão e dor, visão da morte, elemento dor, autoimagem. São algumas das doenças emocionais que nós enfrentamos todo o tempo. E eu tenho convicção plena que o propósito de Deus é que você e eu tenhamos uma vida saudável. Uma vida saudável. E como é que eu posso ter uma vida equilibrada e saudável? Então, hoje à noite, eu quero tentar responder essa pergunta com você, olhando para a palavra de Deus. Nós vamos ver 5 coisas que eu posso fazer para que a minha vida comece a ser uma vida equilibrada. 5 coisas que Deus vai nos ensinar, que a palavra vai nos ensinar, que eu posso fazer para ter uma vida equilibrada.
equilibrada. É claro que nós não vamos responder. Isso aqui é o primeiro passo. Vai ser a nossa jornada ao longo dessas semanas. Vamos falar sobre depressão, ansiedade, fobia, autocomiseração, dor, tristeza. E a gente vai descobrir, irmãos, que algumas dessas coisas parecem ruins, se olhadas pelo prisma certo, podem ser boas para a nossa vida. Por exemplo, tristeza. A gente reputa tristeza como uma coisa ruim, quase diabólica, maligna. Mas a tristeza é um elemento importante na nossa personalidade, no nosso dia a dia, para que a gente interaja com as emoções e com a vida de maneira saudável. Imagine se a gente chega tarde, o nosso time ganhou o campeonato nacional. Você fica feliz. Mas a gente entende, acha que só está bom se você está feliz. Feliz na perspectiva daquele que está demonstrando uma alegria. A gente vai descobrir que a Bíblia nos ensina que a tristeza tem a sua função para o nosso equilíbrio, para uma vida saudável. Então, primeiro passo para termos uma vida saudável, você pode ler comigo? Qual é o primeiro passo? Reorientar sua autoimagem pela palavra de Deus. Reorientar o que, irmãos? A autoimagem. O que é autoimagem? A imagem de si mesmo. É o que você vê a seu respeito. E o primeiro passo para a gente viver de maneira saudável é reorientar a minha autoimagem. Como é que eu reoriento a minha autoimagem? Eu não posso ir nem para um lado extremo, nem para o outro extremo. Eu não posso cair no narcisismo de achar que eu sou o cara, de ficar olhando no espelho e dizer, é demais, espelho meu, não tem, não precisa nem responder, não tem ninguém mais bonito que eu. Espelho não responde, mas eu respondo. Que pensa num cara bonito sou eu. Lindo, esbelto, né? Charmoso. O que mais que eu sou? Fala aí, Pedrão. Não, pode deixar, filho, tá bom. É isso aí. Eu não posso cair nesse extremo de achar que eu sou o máximo, mas também não posso cair no outro extremo de dizer eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu sou horrível, eu sou feio, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou jogado, eu sou um trapo mesmo. Não. Equilíbrio. Então eu preciso reorientar a minha autoimagem. O que a Bíblia diz lá em Filipenses 4,13? Alguém lê para nós? Posso, quantas coisas? Todas as coisas naquele que me fortalece. Então em Jesus eu posso reorientar a minha autoimagem para ter uma autoimagem saudável e equilibrada. Amém, irmãos? Reoriente. Olhe para você a partir de hoje, comece a dizer, Deus, eu quero olhar para mim e ter a perspectiva que o Senhor deseja que eu tenha de mim. Eu quero ter a visão que o Senhor deseja que eu tenha a meu respeito. Eu não quero ir além, mas também não quero ficar aquém daquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Eu não quero me achar melhor do que os outros, mas também não quero me achar o trapo da sociedade. Eu quero olhar para a minha vida e entender, em Jesus eu posso reorientar a minha autoimagem pelo conceito de Deus. É o que Deus pensa a meu respeito. Ei, irmão, eu tive que lutar muito com esse negócio. Minha paixão era jogar basquete. Agora imagine um pisquila, baixinho, tentando jogar basquete. Não é fácil. Você tem que reorientar. Qual é a visão que você tem a respeito de si mesmo? Qual a imagem que você tem a respeito de si mesmo? O primeiro passo para a nossa vida ser uma vida saudável, equilibrada, é reorientar a nossa autoimagem pelo parâmetro da palavra de Deus. Segundo passo, vamos ver juntos? Coragem para confrontar nossas deficiências. Vamos repetir. Coragem para confrontar as nossas deficiências. Agora responda uma coisa:
Todos nós temos deficiências. Sim ou não, irmãos? Todos nós temos deficiências, às vezes físicas, emocionais e espirituais. Todos nós temos deficiências. Alguém leia para mim, por favor, Salmo 42, o verso 6. Como é que Davi reconhecia a sua alma? Abatido, abatido. Ele olha para si mesmo e diz: a minha alma está abatida, está triste. Ele olha e reconhece a sua própria deficiência e tem coragem para confrontar essa deficiência. Coragem para olhar para si mesmo e dizer: eu tenho essa dificuldade, eu não sei perdoar, eu não sei amar, eu não sei dialogar, eu tenho dificuldade para caminhar com a pessoa, eu tenho dificuldade para dar orientação, de obedecer, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa deficiência, a minha alma está assim, o meu corpo está assim, o meu espírito está assim, e para que eu possa ter uma vida saudável, equilibrada, eu preciso ter coragem para confrontar as minhas deficiências. A gente também tem dificuldade para dizer que não está nada bem. Na verdade, irmãos, eu acho que nós não estamos preparados para nenhuma e nem a outra coisa. Nem para dizer que não estamos bem, nem para ouvir que o outro não está bem. Porque é tão comum. E aí, Patinho, como vai? Estou bem. Se ele falar estou mal, a gente leva um susto. Está o quê? Porque está bem. É costumeiro, a gente evita o estresse, evita o confronto, a gente evita expor aquilo que a gente pensa ou sente. Então, quando a gente está com dificuldade, a gente prefere esconder do que confrontar as nossas deficiências para sermos tratados e curados. O segundo desafio dessa noite é olhar com coragem para você mesmo. Olhe com coragem para você. Tenha coragem de olhar para você mesmo e dizer: eu tenho deficiências. Sabe um segredinho para a gente? Pastor, como é que eu descobri minha deficiência? É simples. Se você é casado, ouça a sua esposa, ouça o seu marido. Eu creio. Ouça. É simples, irmãos. Não precisa vir um anjo Gabriel, não precisa ter revelação de Deus. Não precisa orar em língua, é só você ouvir o outro. Ele sabe da sua deficiência. Ele sabe quando você está no limite. Ele conhece como você se comporta, como você reage. Se você tem filhos, ouça os seus filhos. Ouça. Eles têm algo ali a dizer a respeito de você mesmo. Se você é filho, ouça os seus pais. Ouça os seus irmãos, eles têm algo a lhe dizer sobre quem você é. É que é muito mais fácil identificar o defeito do outro, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil identificar uma lista de deficiência no outro. Mas é tão difícil dizer: é verdade, eu sou assim. Uma vez, a Vema começou a dizer que eu estava muito chato. Ela começou suave. E ela dizia assim: amor, você está meio chato hoje. Chato é você. Aí um dia, 2 dias: amor, os meninos estão achando você muito chato. Bagunçado eles não são. Bagunceiro eles não reconhecem. O que eles fazem não reconhecem. Passou. Um dia ele disse: senta aqui, José Antônio. Falei: eita, a coisa ficou feia para o meu lado. Senta aqui que eu tenho umas coisinhas para te falar. Você anda muito chato. Falei: é mesmo? É mesmo. Porque é muito mais fácil você observar o defeito no outro. Mas se você quer ter uma vida saudável, precisa ter coragem para confrontar e reconhecer as suas próprias deficiências. Terceiro passo. Então, o primeiro passo qual é? Reorientar nossa autoimagem. Segundo, coragem para confrontar nossas deficiências. Terceiro passo:
Aqui está um negócio fantástico. Disciplina para reorientar o nosso comportamento. Preste atenção numa coisa. Aqui na nossa igreja nós estamos iniciando um ministério de cura e libertação. Tem muita coisa boa e profunda nesse tema, muita coisa fantástica. Mas uma coisa que eu aprendi, que para mim foi um marco muito importante, é entender que 10% da plenitude da minha vida tem a ver com o dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. O dia que eu entreguei a minha vida a Jesus é o dia que eu dei o primeiro passo para eu reorientar todo o restante da minha vida, o que implica em 10% do processo. 10% seguinte do processo tem a ver com a minha avaliação histórica, com o meu perfil, da minha família, do meu histórico de vida, com os meus pecados, minhas falhas e a capacidade de confessar, reconhecer, identificar e romper com aquilo que foi o meu passado. A gente chama isso de libertação. A gente faz isso no encontro, né? A gente sai do encontro até mais leve. Vai para Moriá, você volta com 200 quilos a menos nas costas. Isso é libertação. Você rompeu algo do passado na sua vida, mas preste atenção. Sobra ainda 80%. 80% do processo é reorientação. Reorganizar a vida. E isso demanda disciplina. Alguém leia para mim, por favor, Provérbios 23, o capítulo que lemos hoje, o verso 12. Aplica o teu coração à disciplina. Disciplina é um desafio para todos nós. Sim ou não, irmãos? Vou fazer uma rápida pesquisa aqui. Quem já começou e não conseguiu concluir um regime que você planejou? Levanta a mão. Quem? Ótimo. Joia. Segundo, quem alguma vez já disse assim: esse ano eu vou ler toda a Bíblia, mas chegou no final do ano, você não leu metade? Quem? Pode baixar, irmãos. Por que a gente não leu? Por que a gente não fez? Faltou disciplina. Faltou disciplina. E a Bíblia diz que você e eu precisamos aprender a exercer disciplina para que a gente possa crescer, ter uma vida equilibrada e saudável. Saudável. Eu assisti recentemente um programa sobre esportistas ou desportistas de alta qualidade. Todos eles foram unânimes em dizer o seguinte: toda pessoa que pratica esporte e é alguém de alta performance enfrenta lutas e dores fortes e profundas. Por quê, irmão? Porque toda performance alta exige disciplina, sacrifício, dedicação, seriedade no que faz. O nosso problema é que nós não somos pessoas disciplinadas. Mas a gente vai aprender. Deus vai nos dar graça. Porque Filipenses diz que eu posso o quê? Todas as coisas em Cristo Jesus. Então em Jesus eu também posso começar a ser uma pessoa disciplinada. Eu posso ter na minha vida um processo de disciplina que vai colocar em ordem a minha vida física, emocional e espiritual. Mas eu preciso assumir a postura de que eu vou reorientar tendo disciplina. Todos os dias eu vou ler a Bíblia. Então, todos os dias eu vou ler a Bíblia. Todos os dias eu vou ter um tempo de oração. Então, todo dia eu terei um tempo de oração. Estou cansado, vou ter um tempo de oração assim mesmo. É disciplina. É disciplina. Eu não sei, eu li em algum lugar, me ajuda aí, Beti. Quantas vezes a gente precisa repetir alguma coisa para que ela se torne uma coisa rotineira? 50 vezes? Então, ir à academia, fazer exercício, caminhar todo dia, ter um tempo com Deus, vai exigir de você uma disciplina para que você faça um certo período de tempo, de vezes, para que isso se torne uma rotina em você. Isso demanda disciplina. Você é uma pessoa disciplinada?
Você, você é uma pessoa disciplinada com a sua alimentação. Você é uma pessoa disciplinada com o seu tempo. Você é uma pessoa disciplinada nos seus horários. Mas é possível ser em Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, nós vamos mudar essa história. Nós seremos pessoas disciplinadas. A gente faz jejum, não é para mover o coração de Deus, não. É para dominar a nossa carne. E dizer para a nossa carne que a carne não manda na carne. Entende? A gente jejua para dizer: Deus, eu te glorifico porque eu não mando em mim. E se você disser: eu não vou fazer, pastor, mas é difícil demais, eu sei que é. Mas em Jesus você pode todas as coisas. Em Jesus você pode. Em Jesus você pode. Nós fizemos aqui na igreja. Eu não sou muito de televisão, não sou muito chegado em televisão. Gosto de assistir filme e esporte. É a minha praia na TV. O resto, quase nada. Assisto o jornal quando eu tiro um cochilinho depois do almoço. E à noite, o das 11, quando eu vou deitar, só. Mas nós fizemos aqui na igreja um tempo de um jejum sem televisão. Irmãos, que negócio estranho para mim. Eu comecei a descobrir que boa parte do meu tempo livre estava na TV. Aí a gente chegava em casa, antes do almoço, pouquinho, eu ia lá, botava a bermuda e tal. O que eu ia fazer? Fazer o quê? Porque eu estava acostumado a ver televisão. E é tão difícil desenvolver uma disciplina, dizer: eu não vou ver, eu não vou assistir. Nós estamos nos preparando para lançar uma campanha, eu e o Cebola, eu e o Sérgio, conhecido como Cebola. Nós vamos lançar uma campanha aqui, né, Cebola? Uma semana para a moçada aí, da galera jovem, adolescente, jovem, sem celular. É desligado, irmão. Não é sem internet, não é desligado o negócio. Vai falar com alguém, é telegrama, olha no correio, manda um telegrama para fulano. Escreve uma carta, né? Escreve uma carta, um rascunho, deixa um bilhete. Uma semana sem celular. Aí o cara me perguntou: pastor, como é que eu vivi até hoje sem celular? Eu não sei. Como era a vida sem WhatsApp? Não dá para saber, irmão. O que é a vida sem Facebook? Como é que meu avô viveu naquela época? Não dá para entender. Quando eu comecei a namorar a Weber, pouco tempo depois, eu fui para Dourados. Ela ficou em Campo Mourão, no Paraná. Eu em Dourados. Fui morar com a Denor, velhos tempos, né? Tempos antigos. Celular não existia, irmão. Não existia celular, não. Então, eu mandava uma carta, ela respondia aquela carta. Eu mandava a resposta, mandava outra resposta. Era 7 dias de correio, na expectativa. O que ela vai falar do que eu perguntei? Será que ela ainda me ama? Era 7 dias para a resposta. Se ela me ama ou não. Para dizer que eu estava planejando que a gente ia se casar um dia. Era 7 dias para responder. Hoje, a gente imagina que a vida não é possível sem algumas coisas que a gente imagina essencial, simplesmente porque não temos disciplina. Nos falta disciplina. Você pode ficar sem celular, sem Facebook, sem internet, sem computador. A gente pode ficar sem um bocado de coisa, irmãos. Pode. Vá para o meio do mato e você vai descobrir que você não precisa de nada disso. Vai precisar de uma faca, um isqueiro ou um cacho de fósforo e só. 30 dias no mato. Para ele se virar. É que às vezes nós não temos disciplina para controlar essas coisas. O celular me domina, pastor. Mas não precisa te dominar, querido. Em Jesus você é livre. Você controla seu celular. Eu não consigo ficar sem internet. Consegue. Você não nasceu para a internet. A internet é que é sua escrava e não você é escravo da internet. Eu estou andando meio na contramão da tecnologia. Eu já fui um camarada muito envolvido com tecnologia. Amo tecnologia. Se for lá em casa, tem pelo menos uns 4 restos de computador que eu gosto de desmontar e eu monto de novo. Eu desmonto outra vez, desmonto de novo. Vou montar diferente agora. Lá, larga lá, vou montando aquilo lá. Minha folguinha lá naqueles computadores. Eu não tenho pôr naquele negócio. Eu gosto. Mas comecei a descobrir
que aquilo já estava me controlando e não eu controlando a minha vontade. Comecei a andar na contramão do negócio. Então o meu celular não me domina. O pessoal reclama que eu não respondo mensagem. Eu malemar vejo as mensagens no celular. Uso meu celular para fazer ligações e receber ligações, e é o máximo que ele faz por mim, e está ótimo. Está ótimo. O meu celular fica lá em cima da minha, pastor, te liga então. Eu não vi. E não vi mesmo. Retorna a ligação depois, ele não me controla. Mas eu vejo na minha casa, por exemplo, os meus, eles deitam e o celular fica embaixo do travesseiro. Tem casa que é assim ou não? Aí você deita e fica aquele embaixo do travesseiro. Não é pum, não, mas é o tremidinho do celular, né? Vibrando. Está vibrando. Outro dia eu acordei de madrugada para orar, fui lá para a área, quando eu orava na área de casa, no fundo. Aí meu joelho estava orando, de repente escutei o celular fazendo musiquinha. Mas que estranho. E eu vi que era do quarto, né, dos quartos aqui do lado. E comecei a prestar atenção naquele negócio. Era umas 4h30. O cara recebendo mensagem, mandando mensagem, não é possível, gente. 4h30 da manhã, quem está acordado para mandar mensagem nessa hora? Quem está acordado para mandar mensagem nessa hora? Não é possível. Fui lá no quarto e fiquei escutando. Aí dei a volta, abri a porta e falei, não é possível. Vamos desligar esse negócio. Você não é escravo, isso está virando o seu dono já. Quem foi que disse que você não vai sobreviver se você não responder uma mensagem? É preciso disciplinar a vida, irmãos. Mas nesse tempo, no nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça. Nós nos tornaremos pessoas disciplinadas para a glória de Deus. Amém? Disciplinando o nosso corpo, disciplinando a nossa mente, a nossa alma, nossa vontade, e também disciplinando o nosso espírito, para que em tudo, corpo, alma e espírito, estejam plenos para a glória do Senhor. Quarto passo. Então vamos relembrar lá, Elaine, por favor. Primeiro, qual é o primeiro passo? Reorientar sua autoimagem pela palavra de Deus. Segundo passo, coragem para confrontar sua deficiência. Terceiro, e o quarto passo, qual é? É fácil permanecer, irmãos? Não. Persistir é difícil demais. Eu tenho um companheiro que ele diz o seguinte: casar é fácil. Alguns acham que não é tão fácil assim. Tem gente já diz, Deus, não sei o que acontece, Senhor. Eu quero tanto. Mas casar não é tão difícil. É que você vai fazer uma escolha muito delicada, com calma, está certo, é isso mesmo. Escolha com calma, escolha com cuidado, né? Faz uma avaliação séria. Mas enfim, casar não é tão difícil. Aí diz assim: permanecer casado é que é o desafio. Permanecer casado é que é o desafio. Porque casar é só aquele, mas vamos, estar tudo bem, a gente se ama, eu te amo, você me ama, a gente tem onde morar, vamos lá então, vamos casar. Aí no primeiro mês, está uma benção. Como disse o pastor, está uma benção lá em casa. Segundo mês, também tem uma benção. Terceiro mês, também tem uma benção. No quarto mês, a gente já começa a ver os defeitinhos, irmão. É aquela toalha que você já falou que não vai ficar ali, ela fica. Eu tenho um negócio que me intriga. Esse é meu. Vou contar porque você sabe um pouco da minha vida. Tem um negócio que me intriga. Eu não sei por que a pessoa, quando vai escovar o dente, não aperta a pasta de baixo para cima. Tem que apertar no meio. Aí toda vez que eu vou escovar o dente, eu tenho que arrumar a pasta. Então, arrumando a pasta. Por que a pasta não pode ser apertada daqui para lá? É simples. Não, aperta no meio a pasta. Tem coisa que irrita a gente, não é? E essas coisas vão minando, irmãos. É brincadeirinha. Mas eu sei que a maioria dos casados aqui já defrontou com essas bobeirinhas que a gente cria uma confusão enorme em casa. É o chinelo, é a toalha, né? É o short, é o meião, é o tênis de futebol, é a bola.
é o videogame, enfim, é N coisas. A questão que a gente está entrando eu vou começar um processo de disciplina e eu preciso persistir no processo. Persistir. Eu preciso perseverar no processo. Eu preciso persistir. O que diz Filipenses 3,14? Prossigo para onde? Para o alvo. Se o meu alvo é uma vida saudável, eu vou persistir, porque eu quero desenvolver uma disciplina onde a minha vida seja uma vida saudável, física, emocional e espiritual. Amém, queridos? Então persista, não desista. Se começou no processo, não desista, persista, prossiga para o alvo. Estabeleça um mecanismo, eu vou continuar. Quebrei o regime, recomeça outra vez. Eu disse que não ia comer chocolate, eu vou começar de novo. Persista, não desista. Se você quer ter uma vida saudável, tenha persistência, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. É orar todo dia seu desafio. Prossiga para o alvo. Continue, persista, não desista de você mesmo. Não desista do outro, não desista do propósito de Deus. Não desista de restabelecer na sua vida um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Vida saudável. Não desista de fazer da sua casa, da sua família, um lugar agradável. Não desista, persista. Aquele que perseverar até o fim, alcançará a coroa de glória, diz a Bíblia. Então não desista, querido. Persista, persista. Vamos repetir do primeiro, Nani, vamos lá. Só para a gente gravar bem. Qual é o primeiro passo? Segundo passo. Terceiro. Quarto. Agora presta atenção. Tudo isso aí está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas se você for lá na banca do Zé, como é que chama aquela banca da praça? A Atualidade. Mas tem também o Zé da Banca, né? Que é aquela livraria que tem lá. Se você for lá no Zé da Banca, na Atualidade, e dizer assim, me arruma aí um livrinho sobre autoajuda. Tem muitos. E você vai encontrar esses temas lá. Com milhões de histórias de gente que orientou sua autoimagem, gente que teve coragem para confrontar suas deficiências, gente que teve disciplina para fazer a coisa até o fim, gente que teve persistência. Mas é uma coisa que você não vai encontrar em autoajuda nenhuma, que é fundamental para que eu e você possamos botar a nossa vida em ordem no nome de Jesus. Então vem o quinto passo, que é o mais importante. Qual é? Aleluia. Eu posso confiar no que, irmãos? Na graça de Deus. Na graça de Deus. Isso aqui é extraordinário. Porque é o seguinte, eu gosto de ler muita coisa, já li muito livrinho de autoajuda. Quando chegou ao Brasil, os primeiros lampejos aí da neurolinguística, eu estava no Paraná, assisti uma palestra de um cara que era top aí nesse tema e tal, muito interessante, Despertando o Gigante que é em Você. Eu tenho esse livro, já li várias vezes o livro, é muito interessante, é bom que você tenha um conceito, mas nenhum deles ensina a coisa mais importante, que além de tudo, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, que me conduz em vitória. Amém, querido? Eu posso falhar, mas a graça de Deus me põe de pé. Eu posso desistir, mas a graça de Deus me reanima. Eu posso romper, mas a graça de Deus pode refazer. Eu posso sentir ódio, mas a graça de Deus pode me ajudar a sentir amor, a perdoar. Eu posso sentir desejo de matar, mas a graça de Deus vai romper isso em mim, me dá graça para amar e para conviver. É a graça de Deus. A graça de Deus é a força de Deus em mim. Leia 1 Coríntios 15, 57. Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá o que, irmãos? A vitória. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, você e eu somos muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores.
E eu quero desafiar você, sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida e eu quero viver uma vida saudável. Quando eu estiver triste, vou aprender a lidar com a tristeza. Quando estiver doendo na alma, vou aprender a lidar com essa dor. Quando me sentir deprimido, o Senhor vai me ensinar a lidar com essa depressão. E de tudo isso, vou tirar lições para ter uma vida saudável e equilibrada para a glória do Senhor e para abençoar outras pessoas. Há uma frase aí que eu quero terminar. Ela diz o seguinte: Benjamin Franklin, ele diz o seguinte: pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Pessoas boas em arranjarem desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Eu quero terminar fazendo um desafio no seu coração, para o seu coração, para a sua inteligência, para a sua capacidade de assimilação. E o desafio é o seguinte: nós não vamos mais arranjar desculpas, vamos reorientar a nossa vida para vivermos uma vida saudável. Nós vamos parar de dar desculpas porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não ora, porque a gente não tem tempo com Deus. Vamos parar de dar desculpas porque a gente não consegue ir adiante no cuidado do corpo, da mente, porque eu não consigo estudar, porque eu não consigo terminar, porque tudo que eu começo eu não termino. Nós vamos parar de dar desculpas e vamos começar a agir na direção do projeto de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Nós não seremos pessoas hábeis em desculpas, seremos pessoas capacitadas por Deus para romper os nossos limites e avançarmos no nome de Jesus. Meu irmão, eu tenho convicção, presta atenção no que eu vou dizer, eu tenho convicção de que antes de chegarmos ao final dessa série de mensagens, muitos de nós teremos vencido coisas muito sérias na nossa vida para a glória do Senhor. Traumas e dores. Será um tempo de libertação para todos nós, quebra de maldição para todos nós. Todos nós experimentaremos algo especial de Deus para a nossa vida nesse tempo. Eu tenho convicção plena disso. Então, hoje é o nosso primeiro passo, que você abra o seu coração, diga: Senhor, trata a minha vida como o Senhor quer tratar. Reorienta, realinha, reorganiza. Eu quero a minha vida plena diante do Senhor. Que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito sejam achados plenos diante do Senhor.